Que dia maravilhoso, né? Porque é um dia de salvação. Vamos ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 15, tá? Marcos 16, versículo de número 15. Nós temos uma ordem expressa de Jesus de avisar todas as pessoas sobre a salvação. Não importa quem ela seja, se ela tem ou não religião, se ela quer ouvir ou não. Todas as pessoas precisam, pelo menos uma vez, ouvir o Evangelho. E por causa desta pregação, a pessoa tem que tomar uma decisão. E foi isso que trouxe os senhores e as senhoras aqui. Amém? E olha o que Jesus deu ordem. Pastor Anderson, vira aqui para mim um pouquinho. Obrigado, amigo. Vamos meditar na ordem de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa quem seja, não importa se a pessoa vai aceitar ou não. Qual é a ordem de Jesus? Pregue o Evangelho a toda criatura. E por causa da pregação do Evangelho, que o batismo nas águas também tem que acontecer. Amém? Quem crê na ordem de Jesus? Eu também creio. Então eu vou reler e você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, a ordem foi dada há 2000 anos atrás, e a sua palavra não perde a validade, a sua palavra se cumpre. Então, meu Deus, venha cumprir também esta palavra pelo Espírito Santo, e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a sua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá, e a sua palavra produza o fruto e o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus, amém. Se assente, por favor. E eu quero que, dentro desta palavra, todos os que estão aqui, reflitam nisso, e pense que Jesus nunca disse assim: vocês vão por todo o mundo e ensinem as pessoas a serem evangélicas, ensinem as pessoas a estar numa igreja A, B ou C. Essa não foi a ordem. A ordem foi: vá por todo o mundo e preguem o Evangelho, preguem as boas novas. Qual é a essência do Evangelho? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, e em breve Ele está voltando para nos buscar. Quem já ouviu essa palavra? Então essa é a pregação. E quando a pessoa ouve a pregação, se ela entendeu a pregação, aí começa um momento que ela tem que tomar uma decisão da vida dela. Porque quando a pessoa entendeu: eu creio que Jesus é o meu Salvador, o Evangelho pede dela uma atitude. E qual é a atitude que o Evangelho nos pede? Versículo 16, por favor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem aqui creu no Evangelho? Então, o que o Evangelho exige de você? Que você só use saia, que você use roupa social, terno, é isso que exige o Evangelho? Que você corte ou não o cabelo, é isso que exige o Evangelho? O que exige o Evangelho? Que você seja batizado, porque o batismo é a confissão pública da sua fé. Quando você recebe a pregação,
Ai de nós se não fizermos o apelo da salvação. Aí a pessoa entrega a vida para Jesus, diante dos homens. Naquele momento ela começou a provar que creu. Aí agora ela, para confirmar, eu creio, ela tem que descer as águas do batismo. Essa não é uma regra da igreja, essa não é uma norma religiosa, esta é uma ordem de quem? Do próprio Deus. Quem crer e for batizado será salvo. E a pessoa também pode escolher não crer, tá? O evangelho não é imposição, não é obrigação. Se eu criei, então eu vou obedecer, mas eu posso não crer. Mas cada ação tem uma consequência, e quando eu não creio, olha o que está escrito: mas quem não crer será condenado. E quando a pessoa se batiza, eu costumo dizer que a pessoa ganha um poder. Antes da pessoa se batizar, passa 1000 coisas na mente da pessoa. Passa: eu não sou digno, não, mas eu ainda não estou com a vida toda certa. Alguém aqui já pensou nisso? Tem alguém nessa reunião que já é batizado depois de adulto? Tem alguém? Você continua, você é perfeito? Tem que melhorar ainda muito? Eu também. Então, se isso tivesse me impedido de tomar a minha decisão, até hoje eu não estaria batizado e não estaria, por consequência, pregando o evangelho para você. Se a pessoa se impede de batizar-se, porque ela tem as suas fraquezas, porque ela tem os seus pecados, porque ela tem as suas dúvidas, porque tem muito o que aprender. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e cada vez que eu leio de novo, eu me impressiono, porque parece que tem coisa que é nova, mas eu já li, porque se renova a cada manhã, igual a misericórdia de Deus. Então, se a pessoa espera o momento certo para se batizar, ela acaba provando para o céu que ela não creu. Então, por isso que ela não se batizou. Quando ela se batiza, Deus entrega um poder para ela. E qual é o poder que Deus entrega? E Deus vai entregar para os senhores hoje esse poder. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê em Jesus? Quem vai se batizar hoje? Então se prepare para receber este poder. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse poder não é para pastor, não é para obreiro só, é para quem crê, porque quem obedece recebe direitos, igreja. Quem está obedecendo à vontade de Deus vai entrar no reino de Deus. Quando Jesus se batizou nas águas, desceu em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo, e uma voz do céu disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Hoje, quando você descer as águas do batismo, uma nova história vai começar. O céu vai se abrir sobre você, e o Senhor vai te dar poder de ser chamado filho de Deus, porque você creu e batizou-se cumprindo a justiça de Deus. Se você se acha incapaz do batismo, imagina se você estivesse no lugar de João Batista, e na fila do batismo você visse Jesus. João, quando viu Jesus, ele falou: Senhor, está tudo errado, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Você teria coragem de batizar Jesus? Eu não.
Eu não, é Ele que tem que me batizar. Quem precisa de Jesus aqui? Eu que preciso do Senhor. O Senhor tem que me carregar no colo. Mas Jesus disse assim: não, João, deixa por agora, porque convém cumprir a justiça de Deus. Ou seja, Jesus estava dando exemplo. Quando a pessoa diz assim: pastor, a minha vida é toda errada, é por isso que eu ainda não batizei. Eu falei: então o batismo é para você mesmo, porque o batismo é para os pecadores. Pastor, mas Jesus não tinha pecado, mas Ele tinha que dar o exemplo para você. Ele não tinha pecado, mas Ele morreu na cruz para te purificar de todos os seus pecados. Ele é o primogênito, mas Ele te entrega o poder, e a maldade você vai expulsar da sua vida, os enfermos serão curados, você vai ter acesso ao reino de Deus. Tudo isso começa no batismo nas águas. Um dia um homem chegou para um diácono da igreja e falou assim: tem um pouco de água ali, o que eu preciso fazer para me batizar? Se você perguntar isso em alguns lugares, a pessoa vai te dar uma lista tão grande que vai dar vontade até de desistir, porque parece que para alguns o batismo tem que ser para gente perfeita, né? E se fosse para gente perfeita, eu repito, eu não estaria batizado, porque não sou perfeito. Estamos lutando para melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, todo dia arrependendo-se com Deus. Meu Deus, errei ontem, mas não vou errar mais hoje. Vou lutar contra o meu pecado, contra os meus impulsos, contra as minhas falhas. E aquele homem que estava ouvindo a pregação explicada pela primeira vez, disse assim: eu entendi, eu quero até me batizar. O Felipe poderia dizer para ele, o diácono Felipe: olha, não é assim, você tem que ter um tempo de igreja, você tem que congregar, tem que fazer a teologia, o estudo bíblico, calma aí, tempo ao tempo. O Felipe falou assim: tem uma coisa que é essencial, você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus? Ele falou: eu creio de todo o meu coração. Ele falou: então para o carro agora, vamos descer. E ele foi batizado nas águas. Ele estava numa grande alegria, porque a alegria que o batizado recebe é a alegria da salvação. E eu tenho uma boa notícia para você, porque o Evangelho é boa notícia. Quem quer receber boa notícia? A alegria da salvação ninguém pode tirar de você. A alegria da salvação os problemas não podem tirar de você. A alegria da salvação nem a morte pode tirar, porque a morte só é uma vírgula para uma eternidade de salvação. Quem quer receber esta alegria hoje? Então vamos ficar de pé. Pastor, um salvo não passa suas lutas? É claro que passa. Se eu perguntar para a senhora: passou luta até chegar aqui? Muita. Olha, foi muita. Pensei que ela ia falar pouquinho. E eu sei que ainda não terminou. Forte com Jesus. Essa é a alegria da salvação. Foi luta até chegar aqui? Muita luta e obstáculo, mas estou aqui, filho. Venceu. E para o senhor? Também é muita luta. Decidiu essas semanas, né? E assim, ó, a senhora eu já estou de olho, hein? Desde o começo do ano eu estou de olho nela. Sentava aqui na frente, aí tinha um domingo que ela não vinha, aí eu chegava, o filho dela: cadê? Estava rastreando ela. Foi luta até chegar aqui? Foi. Bateu dúvida? Não, Mas venceu, né? venci. Está aqui, que bom. É luta, querido. É luta. Você acha que o justo não passa suas aflições? Passe muitas. Mas agora vocês vão vencer todas com Cristo. E o convite não é só para esses que já estão decididos e aqui chegaram. Talvez você veio olhar, mas Jesus veio te salvar.
Querido, eu imagino assim, a pessoa às vezes não entende o que é salvação. Eu vou te explicar de um jeito bem simples, porque eu entendi desse jeito. Tem alguém aqui, desse lado aqui, que não sabe nadar, como eu não sei? Alguém aqui não sabe nadar? Ixi, estaríamos mortos, hein? Oh, meu Deus, eu morro de medo de água. Por isso que às vezes eu nem tomo banho. Desodorante é bom. Eu não sei nadar. Pastor, não tem vergonha? Fazer o quê, né? Não sei nadar. Se eu estivesse me afogando no desespero e alguém lançasse uma corda ou uma boia para me salvar, eu não ia ficar olhando e falar, eu nem conheço ela. Eu não ia fazer isso. Tudo bem? Seja bem-vindo. Nem conheço ele. Será que ele é flamenguista ou corintiano? Eu não ia querer nem saber. O que eu, desesperado, iria fazer, amigos? Pegar a corda e me salvar. Não queria nem saber, nem de religião, nem de nada. Só queria me salvar. Entregar a vida para Jesus é isso. Eu não quero saber da igreja, se é isso ou aquilo, se o pastor é isso ou aquilo. Eu quero me salvar. Então eu vou me entregar para Jesus, porque é o único que está estendendo a mão e pode me salvar. Neste mundo, tem várias opções de fé, tem religião para todos os gostos, tem igreja A, igreja B, igreja C, tem isso, tem aquilo, mas só um pode salvar. Tem Deus que promete prosperar, tem Deus que promete dar felicidade no amor, mas só um pode salvar, e o nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele pode salvar. Então, quando Ele estendeu a mão para mim, eu agarrei e segurei, porque Ele pode salvar. E eu entendi que Ele não me ofereceu uma religião. Por mais que eu faça parte da Paz e Vida aqui na terra, a placa da Paz e Vida não vai subir para o céu. A gente sabe disso. A gente sabe que não somos a única igreja que pregamos a palavra da verdade. Tem tantas outras boas igrejas pregando o Evangelho. Há missionários aí espalhados pelo mundo, pregando e até morrendo pelo Evangelho. Mas de uma coisa eu sei, se você veio só ver hoje, talvez é um ótimo dia para você se salvar. Porque o Evangelho foi pregado para você. Porque se fosse só para eles, nós falaríamos assim, vamos ali na sala, a gente conversa e batiza. Foi pregado para os senhores que aqui estão. Foi pregado para você que já se batizou, mas precisa lembrar da essência da salvação. Talvez você se esqueceu. O batismo é bom por causa disso, a gente não vive se batizando de novo, mas a gente tem que lembrar daquela entrega, talvez daquela manhã, daquela tarde, daquele dia que você se batizou e falou, eu quero me salvar. Isso é para você. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, e ainda não o confessei como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Entrega hoje. Entrega agora. Não importa se é na igreja, se não é. Jesus quer te salvar. Às vezes os nossos obreiros vão evangelizar na rua e a pessoa fala, eu quero entregar a vida para Jesus. Não tem tempo para, vai amanhã na igreja. Entrega agora a vida para Jesus, na rua mesmo. Quem crer e for batizado será salvo. Não importa se é num batistério, se é num rio, se é no mar, se é numa piscina, num poço. Não importa. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então entrega hoje a sua vida para Jesus, fazendo assim, ó, com sua mão direita, entregando a sua vida para Jesus. A senhora quer fazer isso hoje? Faz agora. Vem aqui. Eu ia pegar a boia. Vem aqui, dá a mão aqui. Se a senhora jogasse a boia, eu ia pegar. Então, ó, o que eu estou fazendo com ela? Ó, estou puxando a boia aqui, ó. Vem aqui a senhora. Ela entregou a vida para Jesus, ela falou que entrega todos os dias, mas eu vou orar por ela aqui, eu vou orar, amém? Pastor, por que o senhor puxou ela? Porque eu falei que se ela jogasse uma boia, eu ia pegar, e eu joguei agora a boia, e ela pegou, então eu já venho puxando,
Não tem que pescar alma? Então tem que puxar a rede. Fica aqui que eu vou orar pela senhora, vou fazer uma oração. Pastor, o problema é que eu me afastei. O problema do afastado é quando ele fala assim: estou afastado só da igreja, não de Deus. Todo afastado fala isso. Deve ser uma cartilha do desviado. Porque eu falava isso, os que eu encontrei no Centro-Oeste, onde eu já preguei, falam isso, o do Nordeste fala isso, o do Norte fala isso, os do Sul falam isso. Mas você tem que reconhecer que, afastado da igreja, você se afasta do caminho de Deus. Pastor, eu me afastei e eu quero me reconciliar hoje, agora. Mesmo que você já é batizado, não importa, se reconcilia hoje. Pastor, eu quero me reconciliar hoje com Jesus. Se você quer se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita, eu quero orar junto com você. Todos aqui estão firmes com Jesus? Quem vai se batizar hoje? Vamos fazer uma oração aqui de joelhos antes do batismo? Tá bom? Quem puder se ajoelhar, vem aqui mais pertinho. Aí daqui a gente faz a fila e vamos nos batizar, tá bom? Vamos te batizar, né? Como a senhora disse, continue entregando a vida para Jesus todo dia, viu? E se a senhora quiser batizar hoje, pastor, só vim olhar. Ah, roupa a gente arruma. Viu? Roupa a gente arruma. Viu? Como é o nome da senhora? Tayane, seja bem-vinda, viu, Tayane? Se a senhora quiser orar conosco aqui, fica à vontade. Vamos orar aqui, fazer a confissão da fé. Coloque a mão na altura do seu coração. E orem comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero confessar o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Eu quero confessar que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu quero nascer da água e do Espírito e receber o poder de Deus para expulsar todo o mal, para falar novas línguas, para curar os enfermos, em teu nome, assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus.